Olá, amigos da ViaWeb! Meu nome é Alex e vamos falar sobre automação utilizando os equipamentos da ViaWeb. Você sabia que toda central ViaWeb possui duas saídas PGMs para automação? Esta é uma série de vídeos em que falaremos sobre as aplicações dessas PGMs vinculadas ao sistema de alarme, como instalar, como programar, e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Nesse primeiro vídeo vamos falar um pouco sobre relés. O relé é que faz a conexão da energia. Imagine a lâmpada, quando eu ligo e desligo um interruptor, é isso que o relé faz. Só que ao invés do dedo, ele vai usar 12 volts vindos da central. Então você manda um comando na central, ela bota os 12 volts, ela energiza os 12 volts no relé e ele atraca, ele modifica os contatos que ele tem. O contato que estava aberto fecha e o contato que estava fechado abre. E aí nós temos a nomenclatura normalmente aberto e normalmente fechado. Normalmente aberto e normalmente fechado com um comum, um pino em comum. Então são 3 pinos normalmente utilizados no relé. Cada um tem a sua aplicação. Para acender uma lâmpada, por exemplo, você vai utilizar contatos normalmente abertos. Porque a lâmpada está apagada inicialmente, você vai dar um comando para ela acender. Para um fecho magnético numa porta, ele tem que ter energia perene, ou seja, ele tem que estar energizado para que ele consiga manter a porta fechada. Então você vai utilizar o contato normalmente fechado. A maioria das instalações de automação utilizam o contato NA. E existem diversos tipos de relé no mercado. Você tem relés automotivos, você tem relés que já vem numa plaquinha bonitinha com conectores, e de repente você pode ter em casa um relé como este, um relé de 5 pinos. Esse relé é muito comum, é utilizado em máquinas de portão, ele é utilizado em eletrônica em geral, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Caso você tenha este relé em casa para utilizar na sua central para realizar uma automação, você pode muito bem utilizar ele. Vamos ver e conhecer um pouquinho mais sobre a pinagem. Essa é a vista inferior de um relé de 5 pinos. 3 pinos de um lado, 2 pinos do outro. Os 2 pinos laterais desses 3 pinos aqui representam o comando do relé. Nesses 2 pinos é que você vai ligar a PGM e o 12 volts. Não tem polaridade, você pode ligar em qualquer lado, tanto a PGM quanto 12 volts. Então, a única ligação do relé com a placa são esses 2 pinos. Os outros 3 pinos, eles são chamados de contatos secos. Contatos secos por quê? Porque não tem energia nenhuma neles. Eles simplesmente funcionam como se fosse o interruptor de uma lâmpada. Então, nós temos o comum, que é o pino do meio, e o NF, que é este pino de baixo. Então, o comum está normalmente fechado, está ligado fisicamente com esse pino de baixo. E o comum está normalmente aberto, ou seja, normalmente desligado desse pino de cima. Quando eu boto 12 volts na bobina, no comando do relé, o comum fica conectado ao NA, ou seja, ele inverte, ele sai do NF e vai para o NA, fechando o curto-circuito entre comum e NA, ligando uma lâmpada, acionando um portão ou coisa parecida. O pino NF, como eu já mencionei, ele é normalmente utilizado para equipamentos que precisem ficar energizados, como um fecho magnético de uma porta. Aqui nós já temos a fiação devidamente instalada no relé. Eu utilizei um cabinho de alarme normal, 4 fios, para fazer a conexão da PGM e do 12 volts. Eu sempre procuro utilizar cores quentes para o 12 volts, no caso o vermelho e o amarelo, e cores frias para o negativo, que seria a PGM, verde e preto aqui. Devidamente soldado, todos, muito cuidado nessa hora, a solda tem que estar muito bem feita, devidamente soldados e isolados. E aqui nós temos um cabo paralelo de 1,5, poderia ser de 1, enfim, depende da carga que você quer controlar. Normalmente esses relés aqui, esse em específico, ele suporta 10 amperes. 10 amperes o quê? Nos contatos,
Então eu posso ligar uma lâmpada de até 10 amperes, se exceder essa capacidade vai danificar os contatos. Tá? Então essa é a ligação básica utilizada para acendimento de lâmpadas, para abertura de portões, tá? NA e comum. Toda placa de central via web possui pelo menos duas PGMs, PGM1 e PGM2. Nesta placa aqui, que é uma central VW Wi-Fi, elas se encontram nessa posição, do lado direito, mas elas podem estar do lado esquerdo, elas podem estar nos bornes centrais, ou elas podem até estar na lateral da placa, dependendo do modelo da placa em questão, da placa de central. PGM1, nós vamos ligar o fio preto e verde. Na saída auxiliar positivo, nós vamos ligar o vermelho e o amarelo. Normalmente, o relé fica próximo à carga do circuito que ele vai comandar, a lâmpada, o motor, seja lá o que for. E nós levamos até lá simplesmente os cabinhos do próprio sistema de alarme. Um cabo de alarme é muito mais em conta você fazer uma instalação com o cabo de alarme levando os 12 volts até a carga do que trazendo 110, 220 com cabo paralelo ou qualquer outro cabo até a central. Então por isso o relé normalmente fica próximo à carga. Pronto, está instalado o cabeamento para acionamento do relé. Como você viu, não é difícil fazer a conexão do relé na central de alarme. Aguardo você para os novos vídeos. Até lá!